Deus me pediu para trazer à igreja o entendimento sobre o que Ele espera de você quanto adorador. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E essa é justamente o versículo base ou chave dessa palavra. João capítulo 4, versículo 21 até o 24. Amém? João capítulo 4, versículo 21. Amém? Bote na NVI, por favor, Christian. Ela está escondida ali na setinha, ali naquela setinha. Tem lista ali, lista, aí tem duas setinhas já em cima. Não, aí não. Lá na setinha, em cima. Duas setinhas ali, com essas duas aspas. Clica, NVI, isso, pronto. Ok? Então, João, capítulo 4, versículo 21. A palavra diz assim. Então, o tema da palavra é: a verdadeira adoração é a adoração que Deus deseja. Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. Se você conhecer um pouquinho de Deus, você vai entender que Deus não gosta, Ele não quer, não faz parte dele nada falso, nada que não seja verdadeiro. Amém ou não amém? Deus não é Deus de falsidade, Deus é Deus de verdade. Jesus, ele fala a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então quem é o caminho, quem é a verdade, não vai aceitar de nós nada mais, nada menos do que a verdade. Então nós precisamos aprender a adorar ao Senhor como Ele deseja ser adorado. Então a verdadeira adoração é a adoração que Deus deseja. E a base bíblica, João capítulo 4, verso 21 até o 24, vamos ler. A palavra diz assim: Jesus declarou: creia em mim, mulher. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Sabe por quê? Porque Jesus está falando das igrejas que iriam surgir, das células que iriam surgir. Porque antigamente a adoração, ela acontecia lá em Jerusalém. As pessoas que queriam adorar a Deus tinham que ir para Jerusalém, tinham que ir para o monte Sião, para o monte de Jerusalém. E em Samaria tinha um outro monte que eles adoravam lá. Então Jesus diz: olha, vai chegar o momento, já está chegando, eu vou rasgar aquele véu de cima para baixo, e vocês não vão adorar a Deus nem nesse monte em Samaria, nem em Jerusalém. E no versículo 22 ele diz: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No versículo 23, Jesus diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém ou não amém? Você entendeu isso? Aí veja só, no verso 24 diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E você já parou para meditar e para pensar nessa palavra? Ontem nós tivemos um culto, um celulão lá na casa do pastor Horácio, né? O pastor Horácio está afastado da igreja desde 2019, ele já é um ancião de mais de 75 anos, está indo para 76 anos, e a gente agora, toda véspera de ceia, a gente se reúne lá, e se você puder ir, é bênção de Deus, porque ele se sente solitário, e nós estamos fazendo isso. E ontem ele falou algo assim que eu achei tremendamente, porque ele foi minha primeira ovelha aqui em Garanhuns, e ele foi também o primeiro pastor ordenado aqui em Garanhuns. E ele se converteu já idoso, com mais de 50 anos de idade. E ele disse assim, ele falou algo muito interessante. Ele disse: olha, falando para os irmãos que estavam lá, ele disse: quando eu conheci a palavra, eu procurei entendê-la. E muitas vezes a gente não procura entender o que Deus está dizendo nas Escrituras.
A gente lê de qualquer jeito, a gente não medita, a gente não para, a gente não pensa, a gente não procura entender o que está sendo dito. É por isso que tanta gente é enganada. Entende? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós precisamos procurar entender aquilo que o Senhor está falando. Mas aqui, Ele é bem claro. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que é adorar em espírito e em verdade? O que significa isso? Amém ou não amém? Coloca a mão sobre o teu coração ou sobre a Bíblia. Repete essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo. Diga: Senhor Jesus, prepara o meu coração para receber esta palavra. Diga que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça. Que o teu Espírito fale comigo. Me dá revelação, entendimento, conhecimento, sabedoria. Diga: Senhor, desperta o que está dormindo dentro de mim, para que eu possa viver essa palavra, para que eu me torne um adorador que te adora de fato, em espírito e em verdade. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou tentar terminar essa palavra hoje, mas eu não gosto de deixar a palavra pela metade. Eu vou tentar o máximo. Amém. Terminar essa palavra antes das 19 horas. Mas Deus falou comigo muita coisa. Amém. Então olha só, nesse momento, nós vamos ter uma revelação incrível, vinda da parte do Senhor, em um momento extremamente improvável. Esse momento em que essa revelação acontece, ela acontece em um momento improvável da história. Nós vamos ter aqui um homem judeu, ao meio-dia, conversando com uma mulher samaritana. Se você ler o capítulo 4, você vai ver que Jesus está saindo da Judeia em direção a Galileia, passando obrigatoriamente pela Samaria. Cansado da viagem e com fome, mas deixa eu falar uma coisa para você: Jesus está mais interessado em ter um encontro com essa mulher. Ele para nesse local. Jesus dispersa seus discípulos, porque nada que Jesus faz, nada que Deus faz é ao acaso. Amém ou não amém? Se você está aqui hoje, você não veio aqui ao acaso. Você não veio aqui acidentalmente. Você veio porque Ele queria que você estivesse aqui. Há poucos minutos nós lemos que nada nós podemos receber se não for dado lá do alto. Amém ou não amém? Então Jesus dispersa os discípulos, pedem para Ele comprar algo, mas tudo isso é intencional. Jesus queria encontrar uma certa mulher, uma mulher samaritana, sozinho. Acredite, às vezes Deus nos permite ficar sozinhos, para que possamos ficar a sós com Ele. Às vezes, quando a gente não está sozinho, a gente não consegue ficar sós com Deus. Às vezes Deus tira todo mundo do teu lado, permite que venha um abandono, uma solidão, para Ele poder te encontrar. Amém ou não amém? E sabe, queridos, você já ouviu esse nome samaritano? Quem já ouviu falar sobre o nome samaritano na Bíblia? Mas você já procurou descobrir quem eram os samaritanos? Então vamos descobrir. Abra a palavra do Senhor, por favor, obreira Tainá, em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Vamos descobrir quem eram os samaritanos. 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 até o 33. Olha o que diz a palavra. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaí, e os estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas. Então olha só, quando houve o cativeiro e os israelitas foram levados para a Babilônia, então o rei da Síria pegou outros povos e levou para Samaria. Porque se você conhecer um pouquinho da história hebraica, você vai ver que devido à dureza do coração do filho de Salomão, e devido ao pecado de Salomão também, de ter se prostrado a deuses estranhos no final da sua vida, Deus disse que rasgaria o reino de Salomão.
e daria apenas a Davi um reino, que seria o de Judá, e o restante tiraria. E esse outro reino era o reino de Israel. Então nós tínhamos o reino de Israel e nós temos o reino de Judá. O reino de Judá ficou com Davi, com a descendência de Davi, enquanto que o reino de Israel ficou com outro homem, que não era descendente de Davi. E esse homem, ele levou Israel ao pecado, a ponto que Deus simplesmente decidiu que eles seriam escravizados, que eles sucumbiriam àquilo que eles semearam. E aí o que é que acontece? Eles são levados cativos, e o rei da Síria traz outro povo para aquele lugar, para ocupar o lugar deles. Amém ou não amém? E veja o que vai acontecer. Olha só, eles ocuparam a Samaria e habitaram em suas cidades, e quando começaram a viver ali, não adoraram o Senhor. Por isso ele, o Senhor, enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram ao rei da Síria: os povos que deportastes e fizestes morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Deixa eu falar uma coisa para você, preste muita atenção. Deus exige algo de você. O que Deus exigiu dos samaritanos é o que Deus exige de você e exige até hoje: uma adoração de verdade. Adoração. Amém ou não amém? Aleluia. Então olha só, como eles não adoravam o Senhor, por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns do povo. Então informaram o rei da Síria: o povo que deportaste fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Enviou leões para matá-los, pois desconhecem suas exigências. Versículo 27. Então o rei da Síria deu ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiro, retornar e viver ali, para ensinar a este povo as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam, e os puseram nos altares idólatras que o povo da Samaria havia feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cutá fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima. Versículo 31. Os aveus fizeram Nibais e Tartaque. Os Savarvitas queimaram seus filhos em sacrifício a Adramaleque e a Namaleque, deuses de Sarvavaim. Olha o que fala o versículo 32. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhes servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Ou seja, o que esse povo fez foi a mesma coisa que a Igreja Católica fez. A Igreja Católica, quando a Roma, aliás, não a Igreja Católica, mas Roma, quando ela se tornou católica, ela não tirou os deuses, ela continuou com a mesma adoração. Adoravam ao Deus cristão, mas também adoravam aos deuses pagãos. Misturou. E terminou trazendo para dentro do cristianismo o paganismo que a gente vê hoje. E é a mesma coisa que esses samaritanos fizeram: trouxeram para dentro do judaísmo o paganismo, se misturaram. E aí, quando os judeus foram libertos do cativeiro e eles voltaram a Samaria, eles encontraram outro povo ali. E ainda era um povo que não adorava legitimamente o Deus, mas ele adorava o Deus de Israel, mas ele adorava outros deuses. E isso, para os judeus,
eles consideraram os samaritanos impuros e houve inimizade entre os judeus. Eles eram inimigos. Para você ter uma ideia, o judeu, ele não passava por Samaria. Ele precisava andar, ele preferia andar por um caminho muito maior do que pegar um caminho curto e passar por Samaria. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então olha só, existia uma inimizade entre judeus e samaritanos. Grande. Existia um ódio entre o judeu e o samaritano, e era tão grande, como eu já falei, que eles preferiam tomar um caminho mais distante do que passar por Samaria. E nesse momento aqui da vida de Jesus, Jesus escolhe conversar com uma mulher. Em uma época que as mulheres não eram vistas como iguais em conversas públicas. Ou seja, uma mulher não poderia conversar com outro homem. Não era bem visto. E ainda mais com um rabino judeu. E pior, sendo ela uma mulher samaritana. E o pior ainda, além de ser samaritana, ela era uma mulher adúltera. Então, ela era samaritana, ela era mulher samaritana e adúltera. Ela estava no sexto marido e o sexto não era dela. E esse é o encontro mais improvável aos olhos humanos. Mas é isso que o nosso Deus faz. Nosso Deus faz coisas improváveis. E nosso Deus escolhe os improváveis para que a glória seja dele. Amém ou não amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então em Samaria, conversando com um samaritano, mulher e adúltera. Mas sabe o que eu aprendo com Jesus? Ele não cria barreiras, ele remove barreiras. Diga isso para o irmão que está do teu lado. Diga: o nosso Deus não cria barreiras. Diga: ele remove barreiras. Aprenda isso. Amém? Sabe, eu vejo aqui muitas vezes barreiras sendo levantadas. Barreiras para a edificação de uma célula. Eu vejo barreiras sendo levantadas na escolha de uma roupa no coral das mulheres. Vejo minha esposa aperreada, porque não se chega muitas vezes a um consenso. Muitas vezes, irmãos, nós levantamos barreiras por questão de horário. A gente dificulta tudo. Preste atenção, o meu Deus e o teu Deus não é um Deus que levanta barreiras, é um Deus que remove barreiras. A gente levanta barreira por causa do horário da célula. Nós levantamos barreira por causa da localização de uma casa onde vai ser feita a célula. Deixa eu dizer algo para você, preste atenção. Aqui em Garanhuns, qualquer local é esquisito. Se você for no centro, é esquisito. Se for aqui na minha casa, é esquisito. Se for na casa da pastora Natália, é esquisito. Porque diferente de outros lugares, aqui é frio. As pessoas não ficam na rua. Pastor Lúcio, pastora Natália, pastor Theo e a irmã Aritânia, eles moram ali no bairro Nobre João da Mata. Se você for lá na casa deles, uma hora dessa é esquisito. Tanto desse daqui como daquele ali. Entende isso? Se você for em Heliópolis, ali, perto do batalhão, uma hora dessa, está esquisito, irmãos. Entende? Então deixa eu falar uma coisa para você. Para de levantar barreiras. Um adorador que adora ao Senhor, que adora em espírito e em verdade, ele não levanta barreiras, ele derruba barreiras. Amém ou não amém? Quem levanta barreiras, quem levanta impedimento, quem trava as coisas, é o diabo, não é Deus não. Os servos de Deus, eles abrem caminho. Não tem um louvor que fala assim: Deus vai abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. É isso que ele faz. Amém ou não amém? Então aprenda, aleluia. Se você quer ser um adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade, a primeira coisa que você precisa fazer é remover as barreiras. Ah, mas eu não vou para o culto porque é muito cedo. Se for de 7h30 é muito tarde. Se for aqui é muito longe. Se for ali é muito perto. Amém ou não amém?
Sabe, quando Jesus pede água a essa mulher, ele está aproveitando uma situação. Era meio-dia, calor intenso, cansaço, necessidade de água, e ele estabelece um contato, um diálogo, cujo único objetivo é revelar àquela mulher quem ele é e quem ela é. Quando nós temos um encontro com o Senhor, ele quer revelar quem ele é e quem nós somos. Amém ou não amém? Você sabe que tem muita gente que não sabe quem é, não sabe por que vive, não sabe por que nasceu, não sabe qual é o propósito. Tem muita gente assim, perdida. Quando você encontra o Senhor Jesus, você descobre para o que você veio nesse mundo. Você descobre o propósito para a sua vida. Amém ou não amém? Então, Jesus, ele simplesmente vai derrubar barreiras, ele vai quebrar fortalezas. E ele quebra 3 barreiras. A primeira, cultural. Porque existia uma cultura de inimizade entre o judeu e o samaritano. Ele quebra a segunda barreira, que é a social. Era a barreira entre homem e mulher. E ele quebra a quarta barreira, que é a barreira moral. Porque aquela mulher, ela ia tirar água de meio-dia, porque ela era uma mulher que vivia em adultério. E uma mulher adúltera, naquela época de Jesus, ela ia ser apedrejada. Ela não ia ser aconselhada por um rabino. E Jesus sabia que ela era o que era. Então Jesus quebra barreira cultural, barreira social e barreira moral. E nós, como cristãos, nós precisamos remover essas barreiras para salvar vidas. Amém ou não amém? Então você precisa remover barreira cultural. Você precisa remover barreira social e barreira moral. Amém ou não amém? Aleluia. Infelizmente hoje dentro das igrejas, e falo especificamente dessa igreja, porque a palavra é para você, o que mais vemos são irmãos criando barreiras, não conseguindo fazer o básico, o mínimo. E sabe qual é o motivo? Levantarem tantas barreiras. E sabe qual o motivo de se levantar tantas barreiras? É se buscar o natural. Tem muita gente dentro da igreja, dessa igreja e de outras igrejas, buscando pelo natural. Não busque pelo natural. Aquela mulher buscava água. A água que ela buscava era água física, era água natural. Tem muita gente dentro da igreja somente em busca do natural. Roupa para vestir, pão para comer, marido, esposa, carro, casa, bom emprego, prosperidade. Porque isso foi pregado dentro das nossas igrejas nestes anos. Só que isso não resolve o teu problema. Não adianta você ter o natural sem o espiritual. Amém ou não amém? Aleluia. Mas Jesus vai lhe oferecer a água da vida. E você sabe o que é a água da vida? É água espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Ele oferece, Jesus não está oferecendo àquela mulher um novo marido. Jesus não está oferecendo um marido desimpedido para ela. Jesus não chegou lá, meteu a mão na cabeça dela e profetizou e falou em línguas estranhas e disse: olha, assim diz o meu Pai que está no céu, deixa este homem, que eu tenho um homem novinho para você. Não foi isso que Jesus falou. Porque não adiantava ele profetizar para ela um novo homem se era ela o problema. Essa mulher já tinha tido 5 homens. O problema não era os homens, era ela. A Bíblia não fala que os homens que tinham passado pela vida dela tinha cada um 5 mulheres, não. Era ela que já tinha tido 5 homens. E agora ela já tinha tido 5 maridos. Ou seja, ela tinha se casado bonitinho 5 vezes. E o 6º agora não era o marido dela, era de outra. Ela estava tentando uma coisa alternativa. Não adianta Jesus profetizar um marido na tua vida se ele não resolver o problema espiritual. Não adianta Deus abrir uma porta de emprego na tua vida se ele não resolver o problema espiritual.
Não adianta Jesus te dar, não é? Eu me lembro uma vez, há um tempo atrás, eu comia cachorro quente, lá no Recife eu trabalhava, tinha um rapaz que vendia um cachorro quente tinha um carrinho de cachorro quente, e eu fui comia o cachorro quente lá, era muito gostoso. E um dia conversando com ele, ele olhou para mim, eu já era pastor, ele sabia, ele disse: irmão, o senhor crê? Eu estou orando a Deus para Deus me dar uma Hilux. Aí eu olhei para ele e disse: o senhor quer ouvir a verdade ou quer que eu fique calado? Porque mentira eu não vou mentir. Aí ele disse: não, pastor, diga a verdade. Eu digo: Deus nunca vai lhe dar uma Hilux, porque com esse dinheiro do cachorro quente que o senhor ganha aqui, o senhor não consegue comprar um pneu da Hilux. Agora deixa eu dizer uma coisa para o senhor: ore para Deus lhe dar um Fiat Uno. Aí o senhor, em vez de empurrar a carrocinha, o senhor vai pegar, porque antigamente fizeram isso, pegava na mala do Fiat Uno e o pessoal colocava os cachorros quentes, porque Deus vai lhe dar o Fiat Uno. Deus pode lhe dar o Fiat Uno, e o senhor vai ter condição de manter o Fiat Uno. Então não adianta você pedir uma Hilux sem condição de ter uma Hilux. Quem está me entendendo? Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Não adianta você pedir um bom emprego se você não gosta de trabalhar, se você é preguiçoso. Entende isso? Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Então Deus precisa resolver o seu problema. Olha, e Deus deu a ele o Fiat Uno, viu? E ele montou o cachorro quentezinho, e ele começou indo a festas, vendendo lá o cachorro quentezinho dele. E um dia ele chegou para mim e disse: olha, pastor, hoje é o último dia que eu estou vendendo cachorro quente aqui no meu Fiat Uno. Eu digo: por quê? Porque ele disse: eu comprei um ponto e montei uma lanchonete. Eu digo: pronto, então o caminho está seguindo para a sua Hilux. Você está fazendo o caminho certo. Então eu acredito que agora um dia você vai ter isso. Amém ou não amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então ele está oferecendo àquela mulher água da vida, uma fonte que jorraria dentro dela para sempre, que saciaria a sua sede e que destruiria a expectativa natural de encontrar felicidade em outra pessoa. Preste atenção, não crie a expectativa de alguém lhe fazer feliz. Crie a expectativa de você fazer o outro feliz. Porque você tem controle sobre você. Você não tem controle sobre o outro. Daqui a alguns dias Josiane vai casar em nome de Jesus. E ela tem que casar criando a expectativa no coração de ela fazer Lucas feliz. E Lucas criar a expectativa de ele fazer ela feliz. Agora, quando você casa esperando que o outro lhe faça feliz, no primeiro não que ele lhe der, lhe frustra, lhe amargura, lhe machuca, lhe faz sofrer. Sabe, irmãos, aquela mulher, já falei aqui, tinha tido 5 maridos. Será que o problema estava nele ou nela? Neles ou nela? Aonde está o problema? A quem Jesus foi encontrar? Jesus foi encontrar o marido? Não, ela. A quem ele vai oferecer a água da vida? A ela. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Somente Jesus sacia a sede da tua alma. Somente Jesus. E é lindo ver como Jesus a confronta. Ele não chega acusando, ele chega com amor e sabedoria. Então João 4, versículo 16 a 18. Olha o que diz a palavra. Ele lhes disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E agora o 6º homem com quem você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu lendo isso nesses dias, isso me impactou. Sabe por quê? Porque essa mulher, ela reconhecia o seu erro, o seu pecado. Ela não mentiu, ela não tentou enganar Jesus. Entende isso?
Ela não tentou camuflar, ela não se fez de vítima, ela não disse: ah, Jesus, olha, eu estou com esse homem, por que não? Ela disse: eu não tenho marido não, o marido que eu tenho é de outra, não é meu. Não se engane, o que é seu, Deus lhe deu. Se Deus não lhe deu, não é seu. Amém ou não amém? Sabe o que eu encontro nessa mulher? O que às vezes eu não tenho encontrado nas pessoas desse tempo: verdade. Ela fala com verdade. No final do verso 18, Jesus diz a essa mulher: o que você acabou de dizer é verdade, você não tem marido. Às vezes parece que as pessoas não têm a mínima consciência da mentira que têm vivido, da vida de mentira, que sua vida tem sido uma mentira, e isso gera um problema. Porque se você não tem a consciência de que está vivendo uma vida de mentira, você nunca vai alcançar a verdade. Você nunca vai buscar a verdade. Entende isso? Jesus revelou a vida íntima daquela mulher, não para condená-la, mas para trazer a luz para a cura. Deus nos confronta e a palavra nos confronta para poder produzir luz e cura. Porque tudo aquilo que está oculto e escondido adoece. Davi fala: enquanto o meu pecado estava escondido, meus ossos doíam. Meu irmão e minha irmã, tudo aquilo que está na escuridão, nas sombras, em oculto, escraviza e adoece. Por isso, quando nós temos de fato o encontro com Jesus, a luz resplandece. E tudo que é oculto tem que vir para fora, para que haja cura. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, e nos oferece restauração. Mas você sabe onde reside o problema? Muitas vezes no fato de não admitirmos que somos o problema. Sabia disso? Não admitimos que somos o problema. Não admitimos que estamos com problema. Não admitimos que precisamos de ajuda. Nós não quebrantamos diante de Deus. Nós não nos rasgamos diante do Senhor. Entende? As pessoas têm vivido uma vida dentro da igreja, uma vida superficial com Deus, e não há cura. Precisamos beber da fonte da água da vida. Precisamos abrir mão do nosso eu, da nossa carne, do nosso direito, da nossa justiça, para dependermos de Deus. Porque enquanto isso não acontecer, jamais o adoraremos em espírito e em verdade. E é justamente por falta, e é justamente por isso, por não vivemos a verdade, por não nos rasgarmos, que falta adoração de verdade, e tudo continua do mesmo jeito. E essa daqui, irmãos, é a maior conclusão de uma palavra que eu já fiz, porque ela leva 7 páginas a conclusão dessa palavra. Eu vou concluir agora. Preste atenção. A grande mensagem desse momento não foi apenas para a mulher samaritana, mas é para todos nós. Não foi para a mulher samaritana ou para os samaritanos, mas foi para todos nós, e principalmente para nós cristãos dessa época. O cerne da questão, o centro da questão, está em uma afirmação de Jesus para a mulher: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. E fica difícil. Adorar o que não conhecemos fica difícil. Jesus está falando para aquela mulher que as escrituras e as tradições do judaísmo, mesmo mal interpretada naquela época pelos aqueles fariseus, apontava para ele, Jesus. Ele, Jesus, é a fonte da verdadeira adoração. É Ele. Enquanto os samaritanos adoravam ao Deus de Israel, também adoravam a outros deuses.
E quanto a nós? Porque veja só, irmãos, os judeus, pelo menos da época de Jesus, adoravam apenas a Deus. Não era a melhor de todas as adorações, mas eles adoravam a Deus. Os samaritanos adoravam a Deus, mas adoravam a outros deuses. E aí eu pergunto para você, e você? Adora somente a Deus? Ou você tem outros deuses? E quanto a nós, adoramos somente a Deus na pessoa de Jesus? Ou não? A nossa adoração tem sido verdadeira ou falsa? Infelizmente, em nossos dias, adoramos a Deus por muitos motivos errados. Porque muitas de nossas ações declaram que a gente não conhece Ele. Sabia disso? Parece que a igreja de hoje não conhece Jesus. Alguns que estão dentro da igreja adorando, parece que não conhecessem, parece que não o conhecem. Porque se o conhecêssemos, não ofereceríamos a Ele a adoração que temos oferecido. Abre Mateus 15, 8 e 9. Preste atenção. Isso é uma palavra declarada por Jesus. Mateus 15, versículo 8 ao 9. Olha o que diz a palavra: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Fica de pé, levanta a mão, bate palma, grita, dá aleluia, vem para a igreja, vem para a célula. Fala para o irmão que está do teu lado, fala para o outro. Jesus, nesse momento, ele declara a si mesmo. Jesus, nesse momento, ele declarou a si mesmo o que tinha sido declarado pela boca do profeta Isaías, por ele mesmo. Em Isaías 29:13 diz, Isaías 29:13, o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Ou seja, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, tomou a boca do profeta Isaías e declarou a respeito dele mesmo, a respeito da adoração que ele estava recebendo. E o próprio Jesus, agora encarnado, declara a mesma coisa que o Espírito declarou. Veja só, antes se falava de Israel, agora nós estamos falando do povo de Deus, também do mesmo Israel, mas hoje nós estamos falando da igreja de Cristo, que é uma igreja que oferece uma adoração cheia de ensinamentos de homens, de regras, mas o coração mesmo está longe. Adorar a Deus em espírito e em verdade é muito mais do que cantar músicas bonitas, chorar, gritar, bater palma. Então, o que é adorar em espírito e em verdade? Já lemos em João 4:21, volta para lá. Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para a mulher é: creia em mim. Só quero essa parte do versículo 21, creia em mim. A primeira coisa que Jesus diz àquela mulher, antes de falar sobre adoração, é: creia em mim. Logo, o que é que eu aprendo? Que é impossível adorá-lo sem crer nele. E deixa eu dizer uma coisa para você: ou você crê por inteiro, ou você não crê. Ah, eu creio pela metade. Não, não creio. Ou você crê 100%, ou você não crê. Não tem meia confiança. Entende isso? Meias verdades levam à morte. Eu falei aqui sexta-feira, eu sigo um rabino
na internet e a palavra verdade, ela é composta de 3 letras. E o hebraico, ele tem valores como o algarismo romano. Então essas 3 letras que formam o nome verdade, se você tirar a de menor valor, vai ficar 2 letras. Essas 2 letras vão formar o nome morte. Então olha só, se você tirar o menor valor, a letra de menor valor do hebraico, a palavra verdade se transforma em morte. Sabe o que é que significa? É que meias verdades produzem morte. E não precisa tirar muita coisa de uma verdade para ela viver meia verdade. Então meias verdades produzem o quê? Produzem morte. Então meia adoração não serve para o Senhor. Entende? Coração dividido, Deus não quer. Deus não quer. Então, a segunda coisa que ele fala para essa mulher é que a primeira coisa que ele falou no verso 21, mantém o verso 21 aí, Cristian, 4:21. Jesus declarou, a primeira coisa foi: crê em mim, mulher. E a segunda coisa ele diz: está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. E o que é que ele está querendo dizer com isso? É que a adoração não depende de um lugar físico. Diga para a pessoa que está do outro lado: a adoração não depende de um lugar físico. Não depende de um lugar físico como um monte, como uma igreja, como uma casa, como um prédio. Não depende. Eu não preciso estar na igreja para adorar a Deus. Amém ou não amém? Amém. Eu não estou dizendo que não é para você vir à igreja. Eu quero dizer que a tua adoração, ela se estende além da igreja, além dos montes, além dos prédios, além das casas, além das células. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Aí ele continua, agora no verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai até aqui em espírito. E aí eu pergunto: o que é adoração em espírito? Adoração em espírito é uma adoração que emana de dentro para fora. Sai daqui, ó. Sai de dentro. É fruto da interação do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Esse tipo de adoração não se trata de formalidade, não se trata de rituais, mas é uma conexão íntima, pessoal com Deus, movida pela fé, pelo amor, pela gratidão a Deus através de Jesus. Só consegue adorar em espírito quem crê. Por isso que a primeira coisa que ele fala para a mulher: mulher, crê em mim. Então, você tem que crer, você tem que amá-lo, você tem que ser grato a Deus pela sua salvação. Preste atenção. Mas isso não significa ausência de emoções no corpo, não. Mas também não é só emoção. Adoração no Espírito, ela vem de dentro para fora. Ela é fruto da nossa fé, da nossa crença, do nosso amor e da nossa gratidão. Ela tem emoções, mas não é só emoções. E essa adoração, ela não é só momentânea, ela não é só no momento do culto. É algo constante. É algo que começa no dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e vai até o dia que você encontrar com Ele na eternidade. E lá você ainda vai continuar adorando a Ele em espírito e em verdade. É uma fonte de água viva e inesgotável. Você está me entendendo? Sim ou não? Adoração em espírito não é aquela adoração que eu adoro a Deus quando eu estou de bom humor. Aí eu estou de bom humor, eu estou adorando ao Senhor. Aleluia, oh, glória a Deus. E eu estou com uma unha encravada, eu estou com a dor no pé, e aí eu estou... Está terrível hoje. Quem adora em espírito e em verdade, aliás, em espírito, é uma adoração contínua, meu irmão, não para.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Isso é adoração em espírito. Até hoje tem na minha mente Lázaro deitado em cima daquele leito, e eu me vi naquela mesma situação, e as enfermeiras cantando com ele, e ele adorando o Senhor ali, indo para a eternidade, indo para o céu. Isso é adoração. Entende? Amém ou não amém? Isso é adoração que flui do Espírito. Lázaro ali estava conectado com Deus. O cantor Lázaro, é isso que eu estou falando. Se a fonte seca, é porque você está entulhando, é você está obstruindo. E a gente obstrui essa fonte com coisas mundanas ou com pecado. Quando eu estou falando coisas mundanas, eu estou falando no trabalho, eu estou falando outras ocupações, e o pecado mesmo. Abre em Efésios capítulo 6, verso 8. Efésios 6, 8. A palavra diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões. Somente quem adora em Espírito consegue orar em Espírito. Aí ele fala: com toda oração e súplica, tendo isso em mente, e sejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Mas orem em Espírito. Eu não preciso, sabe, se eu adoro em Espírito, eu não preciso aqui ficar: Pai, no nome do Senhor Jesus, vem neste lugar. Se você ora em Espírito, meu irmão, você está sintonizado com Deus, adorando em Espírito, orando em Espírito. Só ora em Espírito quem adora em Espírito. Agora, a adoração em Espírito exige algumas coisas. 3 coisas: dependência de Deus, coração regenerado e entrega completa. Entrega completa. Adorar em Espírito significa viver uma vida cheia do Espírito Santo, aonde você está, aonde você anda, dentro de casa, fora de casa, na fila do banco, na fila do trabalho, aonde você está sintonizado com o Espírito de Deus. Abre em Filipenses capítulo 3, verso 3. O apóstolo Paulo diz assim: pois nós é que somos a circuncisão. Você sabe o que é a circuncisão, né? A circuncisão era o que pegavam o bebezinho lá, judeu, e arrancavam o couro, a carne, tá certo? Que cobria a cabeça do pênis, a cabeça da glande. Tirava a carne. Era um sinal profético para um povo que deveria ser espiritual. Aí Paulo está dizendo assim: nós é que somos a circuncisão. Olha para o teu irmão e diga: você deve ser a circuncisão. E o que isso significa? Corta a carne. Corta a carne. Tira a carne de você. Sujeita essa carne ao Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Nós nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. Crucifica a tua carne, corta a tua carne, para de ser carnal, luta contra ela, sujeita a tua carne. É assim que se adora no Espírito. Abra ainda em Filipenses 3, verso 7. Olha o que Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isso é as coisas mundanas, passei a considerar perda por causa de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quer ser espiritual? A canção de João Batista que a gente canta aqui: perdendo tudo, perca para Deus, que Ele vai te dar muito mais do que você tem.
Aquela mulher, ela estava perdendo um marido que não era dela, porque a partir daqui a vida dela vai mudar, irmãos. Ela perde um marido que não era dela, para ela ganhar um marido que vai ser dela. A vida dessa mulher vai mudar aqui. Paulo está dizendo justamente isso. Aquilo que para mim era lucro ou fonte de lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Agora vá para o 14, Filipenses 3, verso 14. Olha o que diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, meu irmão. Você sabe o que é pecado? É errar o alvo. Pecado é se desviar. Se desviar de Jesus, parar de focar em Jesus, parar de olhar para Jesus, parar de buscá-lo. Quem não prossegue para o alvo, que é Jesus, jamais viverá pelo Espírito, jamais adorará em espírito, jamais será espiritual. Amém ou não amém? E o que é adorar em carne? Aliás, adorar em carne não, irmão, perdão. O que é adorar em verdade? Porque eu falei em adorar em espírito. O que é adorar em verdade? Em João 14, 6. Aliás, João 14, 6. Jesus diz assim: adorar em verdade, viu? Adorar em verdade. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Do mesmo jeito da adoração em espírito, só pode adorar em verdade quem encontrou o caminho da verdade. Quem é o caminho da verdade? Jesus. E Ele nos conduz de fato à vida. Em João 17, versículo 16 e 17, na oração que Jesus faz aos seus apóstolos, olha o que ele diz. João 17, 16 e 17. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém ou não amém? Então, preste atenção no que Jesus está dizendo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus está falando dos seus discípulos. Você é discípulo do Senhor, então aprenda uma coisa: você não é desse mundo. Satanás tenta te comprar com coisas desse mundo. Você não é daqui. Amém ou não amém? Aí veja o que ele diz no versículo 17: santifica-os na verdade. Como é que somos santificados na verdade? Pela palavra da verdade. Enquanto não entendemos que não somos daqui, não viveremos a verdade e não adoraremos em verdade. A queda do homem aconteceu porque ele tomou a mentira de Satanás por verdade. Ele desobedeceu a Deus. Mas isso só aconteceu porque seus olhos estavam fixos no natural. Seus olhos estão fixos aonde? No natural ou no espiritual? Os olhos do homem naquela época estavam fixos no natural, em algo palpável. A mulher era no fruto do conhecimento do bem e do mal, e o homem era na mulher. Adorar em verdade é alinhar a nossa vida com Cristo e com a palavra de Cristo. Mateus 5,37, Cristian. Mateus 5,37. Olha o que diz a palavra: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso vem do maligno, vem do diabo. Então, crente com duas conversas de Satanás. Não está adorando em verdade, não está adorando o Espírito. Crente que mente, não está adorando o Espírito, está adorando em verdade, gente. O nosso sim e o nosso não precisa estar alinhado com a palavra de Deus e com a vida e com o exemplo de Cristo. E para isso acontecer, precisamos da palavra.
viver a palavra, conhecer a palavra, andar na palavra, meditar na palavra. Querido, cria o costume de botar a tua Bíblia aberta e ler. A gente consegue assistir filme, a gente consegue ver vídeo no Instagram, vídeo no TikTok, a gente consegue ver vídeo no Kawaii, a gente consegue ver, sabe, passar 3 horas no cinema, mas a gente não consegue pegar a Bíblia e ler e meditar. Como é que você pode adorar a Deus em espírito e em verdade? Abre em Josué 1, 7 a 8. Josué 1, 7 a 8. Olha o que diz a palavra. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Aí muita gente quer ser bem sucedido, quer ser abençoado, quer ser próspero, quer isso, quer aquilo, sem a palavra, sem estar alinhado com a palavra. Nós não vivemos mais na lei de Moisés, mas vivemos na graça de Cristo. Sim, isso é verdade. E isso significa que é pior, irmão. É pior. Porque na lei de Moisés, Josué precisava ler. Na graça de Cristo, essa palavra precisa estar dentro do nosso coração. E é esse o problema. O nosso relacionamento com a palavra de Deus, ela é superficial. A palavra não está dentro de nós. Abre em Hebreus 10, 15. Olha o que diz a palavra. O Espírito Santo, 15, 16, 17. Hebreus 10. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações. Sabe por que não flui uma adoração verdadeira? Porque a palavra de Deus não está dentro do nosso coração. Tem que fazer entrar, irmão. Tem que fazer entrar. Tem que fazer entrar a palavra de Deus aqui, ó, dentro do nosso coração. Entende isso? Aí ele diz, aí ele continua falando: e as escreverei nas suas mentes, e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Aí eu pergunto para você: a palavra de Deus está dentro do teu coração? Tá? O que é que está dentro do teu coração? Só que antes disso acontecer, nós precisamos conhecer essa palavra. E aí a gente precisa se alimentar, a gente precisa comer. Em Romanos 10, 17, a palavra diz assim, ó: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você valoriza a sua vinda à igreja? Valoriza. Você tem que vir mais à igreja, porque é aqui aonde a palavra vai ser pregada. Não se canse de muitos versículos bíblicos, porque deixa eu dizer uma coisa para você: se você não lê a Bíblia em casa, eu tenho por obrigação fazer você lê-la aqui. E aí você vai ler. Amém ou não amém? Vai ler aqui no culto de dia de domingo ou de quarta-feira, porque a fé vem por você ouvir a palavra de Deus, e essa palavra de Deus precisa entrar dentro do teu coração. Amém ou não amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, estou concluindo, viu? Estou concluindo já. Quais as características da verdadeira adoração? Ela é cristocêntrica, Cristo no centro. Ela é transformadora. Ou seja, quando você tem um encontro com essa verdade, você muda. Tem muita gente que tem um encontro com Jesus e continua do mesmo jeito. Então não teve um encontro com a verdade.
Porque se você tem encontro com a verdade, você muda. Se você mente, você não mentia mais. Se você roubar, você não rouba mais. Se você se prostituía, você não se prostitui mais. Se você continua fazendo a mesma coisa, você está que nem aquela mulher se enganando. Não tem um rio de água viva fluindo dentro de você, e nem você está adorando em verdade. Então ela é cristocêntrica, o centro é Cristo. Ela é transformadora, ela é constante. Ela provém da gratidão e da humildade. Amém ou não amém? Sabe, queridos, adorar em espírito e em verdade não é apenas participar de um culto, mas viver um estilo de vida rendido ao Espírito Santo e fundamentado na verdade, que é a palavra de Cristo, que é o próprio Cristo. Agora, que adoradores Deus busca? No versículo 23, nós já lemos aqui diversas vezes: os que adoram em espírito e em verdade. Preste atenção. E aqui vai muito uma direta mesmo para os levitas dessa igreja, para os adoradores, para os músicos. Deus não busca performances, mas adoradores autênticos que o honram em cada área da sua vida. Não basta cantar, não basta levantar as mãos ou ir ao templo. Se o seu coração não está em Cristo, você não o adorará, nem em espírito, nem em verdade. A adoração é vida. No nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida financeira, nas nossas atitudes. A nossa vida precisa expressar atos de adoração. Se não for assim, irmãos, nós não adoramos. É uma farsa. O Pai procura adoradores e eles não está buscando músicos. Ele não está buscando cantores. Eu não sei se você percebeu, mas dentre os discípulos de Jesus não tinha um que tocasse alguma coisa. Não tinha um que tocasse harpa, não tinha um que tocasse tamborim, não tinha um que cantasse. Não tem nenhuma menção de Jesus com eles cantando. Eu não estou dizendo que isso é errado, irmão. Isso é bênção, isso é maravilhoso. Isso abre, mas não é só isso. Tem muita gente que está aqui, aleluia, 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 aleluia. Quando sai daqui, irmão, eu não estou falando da minha igreja não, graças a Deus que eu sou muito severo nisso, viu? Mas eu conheço muitos lugares que a adoração é só aqui, ó. Desceu do altar, vive uma vida aí de bagunça. Entende isso? A adoração em verdade. Os adoradores que o Pai está procurando não são bons músicos, bons cantores. Não, entre os discípulos de Jesus não havia nenhum instrumentista ou cantor profissional, porque o que ele está interessado é em pessoas rendidas a Ele. Se tocar instrumento é uma bênção, se cantar é uma bênção, mas o que Ele quer é você rendido a Ele. A adoração em verdade é você rendido a Ele. Amém ou não amém? Então eu fiquei puxando pela mente, puxando pela mente, puxando pela mente. E aonde tem música? Aonde eu vi música no Novo Testamento? Acho que pastor Lúcio está ali pensando também comigo. Aonde tem música? Em Atos 16, 25, a palavra diz: por volta da meia-noite, no púlpito da igreja, no altar da igreja, Paulo e Silas, um
tocando violão e o outro teclado. Louvavam a Deus, não é isso que está escrito aí? É não, meu irmão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, acorrentados em um tronco, tinham sido açoitados por pregarem a verdade, estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos estavam ouvindo. Sabe, irmãos, eles não estão cantando para uma plateia. Eles nem sabiam se tinha gente lá, porque eles estavam na masmorra, no cárcere interior. Mas tinham pessoas que estavam ouvindo o testemunho de adoração deles. Levitas dessa igreja, vocês precisam ter um testemunho de adoração, não só aqui no altar, mas na vida que você vive aí fora. Isso vai importar muito mais do que você tocar uma guitarra exemplarmente, um teclado ou uma bateria, ou você cantar maravilhosamente bem. O que é que você vive aí fora? O que é que as pessoas têm ouvido sair da tua boca? Não existia plateia, apesar de terem pessoas ouvindo, não existia palco, não existia microfone, mas tinha sinceridade, verdade, a ponto de mover os céus e abalar as estruturas da terra. Correntes caíram diante daquela adoração, vidas foram libertas e houve salvação naquele lugar. E aquilo era uma prisão. Então, queridos, antes de oferecer a Deus louvores, ofereça a sua vida em adoração, em espírito e em verdade. Sempre se pergunte: minha vida reflete o que os meus lábios declaram? Busque a presença do Espírito antes de buscar a música, antes de buscar o estilo ou a emoção. Busque o Espírito. Examine a sua vida pela palavra, pois a palavra, ela é o filtro da verdadeira adoração. E sabe, queridos, a verdadeira adoração em espírito e em verdade produz resultados. E o resultado da verdadeira adoração abre em João 4, versículo 28 ao 30. O resultado da adoração verdadeira, João 4, 28 ao 30. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver. Que me disse, venham ver, um homem que me disse tudo o que eu tinha feito. Veja, ela tinha feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E no final, essas pessoas vão se converter. Toda Samaria se converte. Jesus passa 2 dias com ele, e 2 dias com eles, e 2 dias é suficiente para Samaria em peso se converter ao Senhor. O resultado da verdadeira adoração é a aproximação de outras pessoas a Jesus. O pecado, ele contamina, a adoração também. Quando se adora em espírito e em verdade, essa adoração toca os outros, alcança os outros. A verdadeira adoração atrai pessoas a Jesus. A falsa adoração afasta as pessoas de Jesus. A mulher antes rejeitada torna-se missionária em sua cidade, e muitos creram em Jesus por causa do seu testemunho. Quem encontra Jesus não guarda para si, compartilha com os outros. Quem é um adorador em espírito e em verdade, ensina os outros a adorarem. Resumindo, faltam apenas 4 linhas, 5 linhas. Jesus quebra barreiras e ele alcança aquele que o mundo rejeita.
A verdadeira adoração, só Cristo. A verdadeira satisfação, só Cristo pode dar. Só Ele mata a sede do coração. O confronto liberta. Jesus expõe o pecado, mas oferece a graça genuína e a cura. A adoração genuína é a adoração em espírito e em verdade. Em espírito, através de você se render a Deus, e em verdade, pela palavra. E isso não acontece em um só lugar, mas em todo o tempo, pois é uma atitude espiritual. E por fim, a verdadeira adoração produz salvação, pois nossa adoração testemunhará a cada vida que te conhece e irá impactar a sua comunidade, sua casa, seu trabalho, sua família, sua vida. Essa palavra é um convite para você ser um adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade. Fique de pé, em nome de Jesus. Amém. Queria que as luzes fossem apagadas, queria que a live fosse encerrada. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E eu queria que a gente cantasse a canção.